Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, mais uma semana de reflexões bíblicas e devocionais, 7 minutos às 7 da noite. E nesta semana também trazendo mais alguns vídeos diversificados, encerrando assim uma sequência de 3 semanas com vídeos diversos. A minha ideia é, a partir da próxima semana, passar a apresentar a vocês devocionais baseados em autores específicos, com temas mais específicos. Mas hoje nós vamos refletir sobre um tema que gera uma certa confusão na cabeça de algumas pessoas que não conseguem harmonizar ou entender os conceitos bíblicos de liberdade, livre-arbítrio, soberania de Deus e a ação humana. Bem, embora haja questões técnicas envolvidas, termos técnicos da teologia, como qualquer área do saber, livre agência e livre arbítrio, eu gostaria de destacar para vocês o conhecimento e a maturidade que a Igreja Cristã Apostólica tinha a respeito tanto da responsabilidade humana quanto da soberania de Deus, descrita claramente, por exemplo, na oração que a Igreja faz quando ela começa a experimentar perseguição. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eu leio a partir do versículo 23 e peço que vocês atentem. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios? E os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Claramente, queridos, nós vemos aqui que a igreja reconhece que Deus é o soberano Senhor, ou seja, absolutamente dirige, controla todas as coisas que há. Ele criou todas as coisas, a igreja reconhece, tu és o Criador, e ele executa todo o seu propósito usando as ações todas de todas as suas criações, de toda a sua criação, de todas as suas criaturas. Tudo concorre para o cumprimento do propósito de Deus. Ainda que essas criaturas sejam responsáveis por suas ações e nem mesmo precisam crer ou entender que estão sendo parte do propósito de Deus. Quando começa a haver perseguição sobre a igreja então ora dizendo: Senhor, tu és soberano, tu criaste tudo e tu usas tudo que tu criaste para cumprir o teu propósito. Aliás, já há séculos atrás havias dito através de Davi que povos distintos, multidões, categorias de pessoas diferentes se levantariam contra o Messias. E o que ocorreu nesses dias foi exatamente isso. Se juntaram Pilatos, gentios, Herodes, gente de Israel para matarem o teu filho. Mas ao fazerem isso, nos diz o texto claramente, eles cumpriram tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. A igreja não entra em crise com a soberania de Deus, nem entra em crise quanto às responsabilidades humanas. Ela simplesmente reconhece as duas coisas. E mais, ela pede no final desta oração o seguinte: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Em outras palavras, a igreja confia na soberania de Deus e pede graça para ser fiel testemunha de Cristo Jesus. Que Deus nos conceda graça para crescermos na maturidade e na convicção destas coisas. Ouça agora uma breve reflexão do Franklin Ferreira sobre liberdade e livre-arbítrio. E que Deus nos abençoe. Mas Agostinho era brilhante. Ele fez uma distinção entre livre-arbítrio e liberdade. Esse tipo de distinção dá a noção de como o pelagianismo era também psicologicamente superficial. Qual é o ponto de Agostinho? Adão tinha livre-arbítrio, e nós ainda temos livre-arbítrio. Mas Adão tinha liberdade. O livre-arbítrio dele era um livre-arbítrio de liberdade, isto é, Adão, diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, e diante da árvore da vida, ele podia escolher um ou outro.
Mas ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele caiu. E com ele agora os seres humanos continuam tendo livre-arbítrio, mas não mais liberdade. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é o seguinte: a partir de Adão, nós continuamos tendo a experiência do livre-arbítrio. Nós escolhemos vir aqui hoje. Nós escolhemos a roupa que nós queremos vestir. Nós escolhemos um prato de comida. Nós temos as nossas preferências ou tendências em relação a Deus, Evangelho, etc. e tal. Mas todas essas escolhas são compatíveis com quem nós somos. Adão foi criado originalmente bom. Então ele podia escolher ou não a partir da bondade com a qual ele foi criado. A partir da queda, ele está morto em seus delitos e pecados. Ele é escravo. Ele morreu espiritualmente e a prova que ele morreu espiritualmente é que ele vai morrer, e morreu de fato fisicamente. A partir dele, então, nós continuamos escolhendo, só que nossas escolhas são compatíveis com o nosso coração. Se nosso coração é pecaminoso, nossas escolhas serão pecaminosas. É necessário uma vontade mais forte, uma potência que mude nosso coração, para que a gente comece a fazer agora outro tipo de escolha.